A vista do alto das torres de Notre-Dame sempre evocou em mim muitos pensamentos estranhos. Quantos séculos se passaram debaixo daquelas torres? Quantas mudanças e quão poucas mudanças! Uma pequena cidade medieval cercada de campos, vinhedos e bosques. Uma Paris em crescimento, que várias vezes ultrapassou seus muros. A Paris dos últimos séculos, que muda sua face a cada 50 anos, como observou Victor Hugo. E as pessoas, sempre passando por essas torres para irem a algum lugar, sempre apressadas em alguma direção e sempre continuando onde estavam, não vendo nada, não reparando em nada, sempre as mesmas pessoas. E as torres, sempre as mesmas, com as mesmas gárgulas olhando para essa cidade, que está sempre mudando, sempre desaparecendo e, contudo, continuando sempre a mesma. Vemos aqui claramente duas linhas na vida da humanidade. Uma é a linha da vida dessas pessoas que passam embaixo, e a outra, a linha da vida daqueles que construíram Notre-Dame. E olhando para baixo, do alto daquelas torres, sentimos que a história real da humanidade, a história que merece ser contada, é a das pessoas que construíram Notre-Dame, e não a daquelas lá debaixo. E compreendemos que há duas histórias muito diferentes. Uma passa em toda a sua perspectiva, e falando estritamente, é a história do crime, porque, se não houvesse crimes, não haveria história. Todos os momentos e etapas mais importantes dessa história são marcados pelos crimes, assassinatos, atos de violência, roubos, guerras, rebeliões, massacres, torturas, execuções. Pais matando os filhos, filhos matando os pais, irmãos matando-se entre si, maridos matando as mulheres, mulheres matando os maridos, os reis massacrando os súditos assassinando os reis. Essa é uma história a que todo mundo conhece, a que é ensinada nas escolas. A outra história é a história que é conhecida por muito poucos. A maioria não vê absolutamente nada por trás da história do crime, mas o que essa história secreta cria continua existindo muito tempo depois, às vezes por muitos séculos, como Notre-Dame. A história visível, a que se passa na superfície, a do crime, atribui a si mesma o que a história secreta criou. Mas, na realidade, a história visível é sempre ludibriada pelo que a história secreta criou. Tanta coisa se escreveu sobre a Catedral de Notre-Dame e tão pouco se sabe realmente sobre ela. Quem nunca tentou saber por si mesmo alguma coisa ou fazer algo com o material disponível, nunca acreditaria quão pouco se conhece de fato sobre a construção da catedral. Ela levou muitos anos para ser construída. Sabe-se as datas em que começou e em que terminou. Sabe-se também quais os bispos que, de uma forma ou outra, contribuíram para sua construção, e que foram os papas e reis da época. Mas nada restou a respeito dos próprios construtores, com exceção dos nomes, e até isso, raramente. E não restou nenhum fato sobre as escolas que estavam por trás de tudo que foi criado naquele estranho período, que começou por volta do ano 1000 e durou cerca de 4 séculos. Sabe-se que existiram escolas de construtores. Naturalmente, elas tinham que existir, pois cada mestre trabalhava e vivia, em geral, com seus discípulos. Dessa maneira, trabalhavam os pintores e os escultores. Os arquitetos, naturalmente, trabalhavam desse modo, mas, por trás dessas escolas individuais, havia outras instituições de origem muito complexa. E essas não eram simplesmente escolas de arquitetos ou de pedreiros. A construção das catedrais
era parte de um plano colossal e habilmente projetado, que permitia a existência de escolas filosóficas e psicológicas inteiramente livres, nos tempos medievais rudes, absurdos, cruéis, supersticiosos, fanáticos e escolásticos. Essas escolas nos deixaram uma herança imensa, das quais já deixamos que se perdessem quase todas, sem compreender seu significado e valor. Essas escolas, que construíram as catedrais góticas, ocultaram-se tão bem que seus vestígios só podem ser encontrados hoje por aqueles que já sabem que tais escolas devem ter existido. Certamente a Igreja Católica dos séculos XI e XII, que já usava a tortura e a fogueira para os hereges e sufocava todo o pensamento livre, não construiu Notre-Dame. Não há a menor dúvida de que por algum tempo tornaram a Igreja um instrumento de preservação e propagação das ideias do verdadeiro cristianismo, isto é, da religião ou conhecimento verdadeiros que eram absolutamente estranhos a ela. E não há nada de improvável no fato de que todo o esquema de construção das catedrais e da organização de escolas, sob a capa dessa atividade de construção, foi criado devido ao crescimento da mania herética na Igreja Católica, e porque a Igreja estava perdendo rapidamente aquelas características que fizeram dela o refúgio do conhecimento. Pelo fim do primeiro milênio da era cristã, os mosteiros tinham reunido toda a ciência, todo o conhecimento da época, mas a legalização da caça e a perseguição dos hereges e a proximidade da Inquisição tornaram impossível a permanência do conhecimento nos mosteiros. Encontrou-se então, ou mais precisamente criou-se, para esse conhecimento um refúgio novo e conveniente. O conhecimento deixou os mosteiros e se transferiu para as escolas de construtores, as escolas de pedreiros. O estilo chamado posteriormente gótico e conhecido naquela época como novo ou moderno, cujo traço característico era o arco em ogiva, foi aceito como sinal distintivo das escolas. Estas apresentavam interiormente uma organização completa e eram divididas em diferentes graus. Isso quer dizer que, em cada escola de pedreiros em que todas as ciências necessárias aos arquitetos eram ensinadas, havia escolas interiores nas quais o verdadeiro significado das alegorias e símbolos religiosos era explicado e nas quais estudava-se a filosofia esotérica, ou ciência das relações entre Deus, o homem e o universo, isto é, a verdadeira magia em relação à qual um simples pensamento levaria as pessoas à tortura e a serem queimadas na fogueira. As escolas duraram até o Renascimento, quando se tornou possível a existência da ciência secular. A nova ciência, empolgada pela novidade do pensamento e investigação livres, se esqueceu muito rapidamente da sua origem e começo, e também o papel das catedrais góticas na preservação e transmissão sucessiva do conhecimento. Mas Notre-Dame ficou e até nossos dias conserva e nos mostra as ideias das escolas e dos verdadeiros pedreiros livres. Sabe-se que Notre-Dame, pelo menos no seu exterior, está atualmente mais próxima do seu original do que esteve durante os 3 últimos séculos. Depois de um número incalculável de alterações piedosas e ineptas, da tempestade da Revolução que destruiu o que sobreviver a essas alterações, Notre-Dame foi restaurada na segunda metade do século XIX, por um homem que tinha uma compreensão profunda da ideia de sua construção. Mas é difícil dizer o que ficou do que era realmente velho e o que é novo,
não por falta de dados históricos, mas porque o novo é muitas vezes, de fato, o velho. Tal é, por exemplo, a agulha alta, delgada, aguda, sobre a parte oriental da catedral, da qual os 12 apóstolos, precedidos pelas bestas do Apocalipse, descem para os 4 cantos do mundo. A velha agulha foi demolida em 1787. O que vemos agora é uma estrutura do século XIX e trabalho de Viollet-le-Duc, o restaurador da catedral durante o Segundo Império. Mas nem mesmo Viollet-le-Duc pôde criar, a partir das grandes torres, a perspectiva sobre a cidade, que abrangesse essa agulha e os apóstolos. Não pôde criar todo o efeito cênico que era, sem dúvida alguma, parte do projeto dos construtores. A agulha com os apóstolos é uma parte inseparável dessa perspectiva. Fica-se de pé no alto de uma das grandes torres e olha-se para o leste. A cidade, as casas, o rio, as pontes, as diminutas microscópicas pessoas. E nenhuma dessas pessoas vê a agulha, ou os mestres descendo em direção à terra, precedidos pelas bestas do Apocalipse. Isso é muito natural, porque dali, da terra, é difícil distingui-los. Se formos até lá, ao dique do Sena, a ponte, os apóstolos serão vistos dali quase tão pequeno quanto as pessoas parecem daqui, e se confundirão com os detalhes da abóbada da catedral. Eles só podem ser vistos se a pessoa souber da sua existência, como tantas outras coisas no mundo. Mas quem cuida de saber? E as gárgulas? Elas são vistas ou simplesmente como um ornamento ou como criações individuais de diferentes artistas em diversas épocas. Na realidade, porém, são uma das características mais importantes do projeto de toda a construção. Esse projeto era muito complexo. Para ser mais exato, não é sequer um projeto, mas vários projetos que se completam mutuamente. Os construtores queriam colocar todo o seu conhecimento, todas as suas ideias em Notre Dame. Encontramos ali matemática, astronomia, algumas ideias muito curiosas de biologia ou evolução, nos arbustos de pedra, dos quais brotam cabeças humanas, na balaustrada da ampla plataforma sob os contrafortes flutuantes. As gárgulas e as outras figuras de Notre Dame transmitem-nos as ideias psicológicas de seus construtores, principalmente a ideia da complexidade da alma. Essas figuras são a alma de Notre Dame, seus diferentes eus, pensativos, melancólicos, vigilantes, zombeteiros, irônicos, absortos em si mesmos, devorando algo, olhando intensamente para uma distância invisível para nós, como faz a estranha mulher com o toucado de uma monja, que pode ser vista sobre os capitéis das colunas de uma pequena torre que fica no alto do lado sul da catedral. As gárgulas e todas as outras figuras de Notre Dame possuem uma propriedade muito estranha. Ao lado delas, as pessoas não podem ser desenhadas, pintadas ou fotografadas. Ao lado delas, as pessoas parecem mortas, imagens de pedra sem expressão. É difícil explicar esses eus de Notre Dame. Eles devem e podem ser sentidos. Mas é necessário escolher a hora em que Paris está calma. Isso acontece antes do alvorecer, quando ainda não está muito claro, mas já é possível distinguir alguns desses estranhos seres que dormem lá em cima. Lembro-me de uma noite dessas. Foi antes da guerra. Eu estava fazendo uma pequena escala em Paris, a caminho da Índia, e passeava pela cidade pela última vez. Já estava clareando e o ar esfriava. A lua movia-se rapidamente entre as nuvens. Dei uma volta completa em torno da catedral. As imensas torres maciças
permaneciam como que em alerta, mas eu já compreendi o seu segredo e me dei conta de que estava assumindo comigo uma firme convicção que nada podia abalar, de que tudo aquilo existe, isto é, de que há uma outra história ao lado da história do crime e de que há um outro pensamento que criou Notre Dame e suas figuras. Eu ia em busca de outros vestígios desse pensamento e estava certo que os encontraria. 8 anos se passaram antes que eu visse novamente Notre Dame. Foram os anos de comoção e destruição quase sem precedentes. E pareceu-me que alguma coisa tinha mudado nela, como se ela começasse a ter um pressentimento de seu próprio fim. Durante esses anos, que escreveram páginas tão brilhantes da história do crime, caíram bombas sobre Notre Dame. Explodiram granadas, e foi só acidentalmente que ela não sofreu o destino daquele maravilhoso conto de fadas do século XII, a Catedral de Reims, que pereceu vítima do progresso e da civilização. E quando subi à torre e vi de novo os apóstolos que desciam, fiquei impressionado com a vacuidade e quase completa inutilidade das tentativas de ensinar às pessoas alguma coisa que elas não desejavam de modo algum saber. E novamente, como muitas vezes antes, só pude encontrar um argumento contra isso, a saber, que talvez o objetivo, tanto do ensinamento dos apóstolos, como da construção de Notre Dame, não era de instruir todas as pessoas, mas apenas transmitir certas ideias a uns poucos homens através dos tempos. A ciência moderna conquista o espaço dentro dos limites da superfície da diminuta Terra. A ciência esotérica conquistou o tempo e conhece os métodos para transmitir intactas suas ideias e estabelecer comunicações entre as escolas, através de centenas e milhares de anos.